Olá, tudo bem? Átila Campos, diretor do CC Mind. Vamos continuar nossa série sobre Mindfulness e atenção. No episódio passado eu falei sobre o que o mundo VUCA faz com sua atenção. Então, se você não sabe o que é mundo VUCA, cenários VUCA e por que ele causa estresse e ansiedade na gente, corre lá para o episódio 1. Vamos falar um pouco hoje sobre como o nosso cérebro reage a todos esses estímulos dos eventos VUCA. Do ponto de vista neurofuncional, como eu disse anteriormente, o estresse psicológico provocado pelos cenários VUCA afetam diretamente as funções cognitivas do nosso cérebro. Lembrando, os cenários VUCA, V de volátil, U de uncertainty ou incerteza, C de complexidade e A de ambiguidade. Então, gera uma confusão mental avassaladora no nosso cérebro quando estamos em situações muito complexas e, principalmente, talvez o elemento central do mundo dos cenários VUCAs que deprime muito a nossa energia e deprime muito a nossa atenção, afeta negativamente a nossa atenção, são as incertezas, já que o nosso cérebro é projetado para que os ambientes em que a gente se depare tenham uma previsibilidade e essa previsibilidade, então, nos gere relaxamento e assim a gente consiga nos proteger, manter a nossa sobrevivência e assim perpetuar os nossos genes. O que não acontece em cenários muito ambíguos, em cenários muito confusos, que exatamente a incerteza ela prevalece. Você fica carregado no mundo VUCA diante de tanta tensão e ansiedade que o seu sistema atencional, ou seja, a base para a tomada de decisões rápidas e eficientes, se torna lento, desgastado e caótico. E é precisamente isso o que as pesquisas sobre o sistema de atenção do cérebro humano nos dizem. A deteriorização do seu funcionamento mediante tamanha quantidade de informação e tensão emocional. Quanto mais informações você lida, mais caótico se torna o funcionamento do seu cérebro para gerenciar essas informações. Então, a atenção ela funciona como um filtro, onde eu vou pegar aquelas informações mais relevantes para aquele contexto em que eu esteja. Mas nada como um pouco de conhecimento para amenizar os danos de cenários que passaram a ser a norma e comuns no dia a dia. Seu sistema de atenção é complexo e multifacetado, mas quanto mais você souber sobre como ele funciona, mais você será capaz de navegar pelos eventos VUCAs da vida sem tanta dificuldade. Portanto, eu vou listar aqui para você 10 aspectos, ou 10 facetas que você precisa saber sobre a sua atenção, como ela geralmente funciona. Por que ela funciona dessa forma? Quais são os fatores que degradam, que fazem minar a sua atenção? E como você deve protegê-la. Sabendo desses aspectos, vai ajudar você não apenas nas situações críticas da rotina, mas pelo resto da sua vida, para que você saiba como potencializar cada vez mais a sua saúde mental. Eu vou dividir estes 10 pontos em mais 2 episódios, 5 agora, e vai haver um episódio 3, onde eu coloco mais 5 pontos ou aspectos da nossa atenção, dentro desse contexto VUCA. Estes episódios sobre os 10 pontos da nossa atenção, treinamento dela, foram baseados no excelente texto da pesquisadora da Universidade de Miami, Amish Jha. Eu já acompanho o seu trabalho já há algum tempo, porque eu acho que ela sabe ensinar temas complexos de uma maneira muito direta e simples. Ela fez um programa baseado em Mindfulness dedicado especificamente ao fortalecimento da atenção.
Sua pergunta de pesquisa era como oferecer um treinamento baseado em mindfulness para profissionais sobre altos níveis de estresse diário, como soldados de guerra, bombeiros, policiais, CEOs, cirurgiões que não tinham muito tempo de permanecer ou de treinar em um processo de 8 semanas, que é o comum nas intervenções baseadas em atenção plena. Bom, eu adaptei esse texto dela, onde eu deixo o original descrito na descrição de cada podcast, de cada episódio. Estes profissionais, eles precisam retornar rapidamente ao modo mental consciente, no qual conseguem fazer com que sua fisiologia volte a um estado de prontidão relaxada. E para isso ela usa um programa estruturado de mindfulness chamado de MBAT, Mindfulness Based Attention Training, ou treinamento da atenção baseada em mindfulness em português. O treinamento da atenção baseada em mindfulness, Mindfulness Based Attention Training, foi derivado do programa inicial de Jon Kabat-Zinn, o MBSR, e propõe ser uma proposta mais curta e com pouca duração de prática. Mas os estudos que ela fez com esse programa dizem que mas os estudos que ela fez com esse programa mais curto também apontaram resultados promissores apontaram evidências muito fortes para o desenvolvimento da atenção plena dentro desses cenários, que na realidade são cenários VUCA, onde esses profissionais trabalham. Então, nesses estudos, ela propõe que você pratique os exercícios de atenção 3 vezes por semana e ela dá um tempo específico que ela encontrou dentro de suas pesquisas, 12 minutos. Isso por 4 semanas. Então, imagina, é um treinamento viável e aceitável para pessoas que lidam com altas demandas e precisam rapidamente mudar de um modo mental para outro. Isso durante 4 semanas, que é o programa dela. Ela promete que você terá excelentes benefícios para a saúde mental com esta proposta. No final do episódio, eu falo um pouco mais sobre esse programa. Se você quiser se aprofundar mesmo, uma dica que eu dou de leitura é o seu livro intitulado, apenas em inglês, Peak Mind, Find Your Focus, Own Your Attention, Invest 12 Minutes a Day, que é disponível na Amazon. Então, a edição livre é Mente Afiada, Encontre o Foco com a Mente Afiada. Mente Afiada, Encontre o Foco, tenha a atenção investindo apenas 12 minutos por dia. É um livro que está disponível na Amazon. Vou deixar o link do texto ao qual me baseei na nossa conversa de hoje, bem como o link do livro também na descrição, tá certo? Vamos lá então. A primeira aspecto que a gente vai conversar é sobre a sua atenção cria a sua realidade. Há muita informação em nosso ambiente externo e mental e seria impossível nosso cérebro processá-la. A atenção resolve esse problema, pois ela filtra e seleciona o que é relevante para a nossa sobrevivência como espécie e nossas interações no meio social. Ela nos permite selecionar e direcionar os recursos computacionais de nosso cérebro para um subconjunto menor de informações. Muita informação para uma informação enxuta e mais precisa. Podemos então estreitar nossa visão em nosso parceiro de conversa, por exemplo, ou então focar na voz de interesse quando a gente está numa sala lotada, enquanto a gente abafa ou ofusca as outras vozes. Por exemplo, a capacidade de Joana de direcionar sua atenção, ela desempenha um papel crucial em sua vida cotidiana.
Assim como uma lanterna que ilumina áreas específicas em meio à escuridão, a sua atenção permite, ou a atenção da Joana, permite que ela concentre os seus recursos mentais em situações específicas. Ao interagir com sua equipe de trabalho, ela pode focar em conversas importantes, filtrando outros ruídos ao seu redor e mesmo filtrando seus ruídos internos, seus pensamentos que não são importantes naquele momento. Isso se estende à sua vida pessoal, onde a capacidade de Joana de se concentrar nas necessidades imediatas de seus 2 filhos, bloqueando distrações, ela é vital. Quando está com filhos, ela não pensa no trabalho. Quando está no trabalho, ela bloqueia o pensamento com os filhos. Sua atenção molda a sua experiência interna e a sua experiência diária, influenciando o que percebe, o que sente, o que lembra, o que pensa e o que faz, destacando assim o poder significativo da sua atenção em sua jornada pessoal e profissional. Com sua atenção preservada, Joana tem menos estresse, é mais produtiva e tem sua saúde mental preservada. 2. Sua atenção é vulnerável ao estresse, a ameaças e ao mau humor. Vamos trazer novamente a nossa personagem, a Joana? A atenção de Joana e também a sua é um superpoder para o cérebro, mas que pode ser enfraquecido por 3 fatores principais: estresse, ameaças e mau humor. Situações desafiadoras no trabalho Situações desafiadoras no ambiente de trabalho, como reestruturações corporativas, crises familiares, saúde financeira, atuam como catalisadores frequentes dessa degradação, deixando sua atenção mais vulnerável. Essas reestruturações no ambiente, reestruturações corporativas no ambiente de trabalho, no caso de Joana, e também as situações desafiadoras pessoais, na sua vida pessoal. O mundo VUCA ele é ameaçador porque tem muitas incertezas. Isso gera conflitos internos e também na interação com os outros. A irritação, a preocupação afloram e isso afeta sua capacidade de decidir com clareza e objetividade. Vê como tudo está interligado? Situações de estresse, pensamentos, emoções e comportamentos, isso é chamado do ciclo do estresse. Na rotina de Joana, por exemplo, a pressão constante para equilibrar as demandas de sua equipe e as necessidades de seus filhos na escola pode criar um ambiente propício para a degradação da sua atenção. À medida em que ela rotineiramente, constantemente enfrenta estresse, desafios persistentes e momentos de mau humor. Em seu desgaste prolongado, Joana vive uma sensação intensificada de ameaça. Estressores sempre novos, estressores constantes que nunca se fecham, sentimentos de ansiedade e muito mais. Esses fatores têm o poder de degradar rapidamente a capacidade de manter o foco e o desempenho eficaz, tanto o seu quanto o de Joana. Estresse, ameaças e mau humor, ou seja, um fator emocional. A sua capacidade de identificá-los no dia a dia é muito importante para que você consiga proteger a sua atenção. A memória de trabalho. A memória de trabalho é um parceiro essencial para a atenção. É o que permite você fazer algo com relação às informações em que se concentra. A memória de trabalho é como fosse um quadro branco, uma área temporária,
onde ela pode manter dados muito importantes por curtos períodos. Dados muito importantes por curtos períodos de tempo. É o que você usa, por exemplo, quando precisa manter algo em mente por alguns segundos, como lembrar aquele código de confirmação de 6 dígitos que o Google te manda, compor uma frase em sua mente enquanto digita um texto, visualizar a rota para um novo local conforme você dirige. Interessante é que você pode colocar de 3 a 4 itens neste quadro branco antes de acabar o espaço dele e a informação desaparecer. Qualquer coisa que você escrever no quadro branco mental começará a desaparecer em alguns segundos. Se você quiser mantê-lo lá por mais tempo, você deve manter o foco nessa informação para que então ela se consolide na sua memória. No entanto, o estresse e a ansiedade diários consomem significativamente esses recursos cognitivos que são finitos, que são limitados. Por exemplo, vamos lá trazer novamente a nossa amiga Joana. Ao gerenciar sua equipe de trabalho e resolver questões familiares ao mesmo tempo, a Joana enfrenta uma competição constante por esses recursos, deixando-a com menos capacidade para outras tarefas importantes, é o que se chama atenção parcializada. Em sua jornada diária, as demandas de liderança e os desafios pessoais podem esgotar sua atenção, minando seus recursos limitados de memória de trabalho que dependem da atenção. 4. Sua atenção vagueia frequentemente. Em qualquer momento específico, há 50% de chances de você não estar realmente aqui. Estudos repetidos sustentam consistentemente a descoberta de que metade do tempo estamos divagando, não presentes, não engajados, não conectados ao que estamos fazendo de fato. E o que mais frequentemente captura a nossa atenção e a afasta da tarefa que estamos executando são nossos próprios pensamentos e preocupações. Olha aí, nesse ponto a gente já liga, então, a atenção com pensamentos e as emoções. Gilbert, em uma pesquisa intitulada A Wandering Mind is a Unhappy Mind, uma mente divagante e uma mente infeliz, em tradução para o português, destaca que o ato de divagar frequentemente está associado a um estado de infelicidade. Como vimos, nossa atenção é sequestrada por conteúdo mental vinculado ao estresse, a ameaças e ao mau humor, fatores que enfraquecem a nossa atenção. Quando Joana, então, está delegando uma tarefa a um membro da equipe que precisa de treinamento e, ao mesmo tempo, preocupada se não esquecer o lanche das crianças, ela está com a atenção dividida e mais propensa à divagação. Se sua mente divaga para preocupações estressantes, ela se torna mais propensa a cometer erros. Sua percepção se torna turva e seu humor tende a piorar. Pense nisso. Reflita sobre isso. Preste atenção quando você estiver em um momento em que você está mais inquieto, mais tenso ou tensa. Isso impacta a sua eficácia, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal em relação às suas decisões, as decisões que você tem que tomar. Como é que a gente pode resolver isso? Joana precisa ter a capacidade de retomar a atenção ao que é importante para ela no momento presente. Fortalecer e treinar a sua atenção para retornar ao momento presente, que é o que é importante para ela. Delegar uma tarefa para algum membro da equipe, ou então, quando estiver com os filhos, saber que qual lanche ela está despachando nas bolsas das crianças. 5.
sua atenção está ligada às suas emoções. A atenção com relação a... No último item, a gente falou atenção relacionada às funções cognitivas, decisões. Agora, sua atenção está ligada às suas emoções. Uma coisa surpreendente sobre a atenção é que ela está intimamente conectada às nossas emoções. Por exemplo, quando lembramos de momentos felizes ou tristes, faça isso. Usamos nossa atenção e memória para trazer esses sentimentos à tona. É como se estivéssemos desenhando uma louça mental com imagens e pensamentos. Isso é importante para a gente construir uma experiência mental e emocional saudáveis. Uma experiência mental e emocional saudável. E também acontece o contrário. Quando precisamos lidar com nossos sentimentos, como quando estamos muito chateados, precisamos dar atenção. Se você está se sentindo muito mal e precisa se acalmar, você pode, 1. Pensar no problema e ficar preso a ele. Ou, 2. Se distrair com algo diferente. Mas eu te dou uma terceira opção. Tentar ver a situação de uma forma mais positiva. Todas essas estratégias dependem da sua atenção, como se fosse um combustível. Se a atenção estiver fraca, presa a pensamentos negativos, perdemos os recursos mentais necessários para controlar nossas emoções. Isso pode nos fazer sentir... Isso pode nos fazer sentir... Isso pode nos fazer sentir mais instáveis. Por exemplo, você pode... Agora, imagine a Joana em uma situação difícil no trabalho, cheia de problemas e incertezas. Se a atenção dela estiver fraca por causa do estresse constante, ela pode achar difícil controlar sua ansiedade, quando tiver de dar satisfação ao chefe sobre o projeto atrasado ou fazer uma apresentação para a equipe de trabalho e seus colegas. A atenção dispersa de Joana afeta suas decisões, faz aumentar o estresse e torna mais difícil para ela lidar com os problemas do trabalho. Então, eu acabei de falar para você de 5 aspectos importantes da sua atenção que fazem com que você ou melhore as suas decisões, gerencie com mais efetividade as suas emoções e com isso você consegue proteger a sua saúde mental. Isso dependente da sua atenção. A sua atenção cria a sua realidade. A sua atenção é vulnerável ao estresse, à ameaça e ao mau humor, que são os fatores que fazem com que você perca, você se sinta menos concentrado, com menos memória. Estresse, ameaça e mau humor. Sua atenção é limitada, assim como a sua memória de trabalho. Você filtra informações muito específicas e que são importantes para aquele contexto. Sua atenção vagueia frequentemente. Ela já vagueia normalmente, mas se estivermos estressados, sob ameaças ou de mau humor, ela vagueia muito, ela se dispersa muito e você fica preso aos pensamentos de preocupação. E o quinto item, o aspecto que eu mencionei para você é que a ligação da sua atenção com as emoções. Você percebe isso no seu dia a dia? Você percebe a sua atenção diminuída, enfraquecida? Você está menos concentrado, dorme pior quando está sob estresse, quando está em momentos de ansiedade, quando tem que tomar uma decisão importante, quando está mais inquieto? Coloca aqui nos comentários. E não deixe de assistir o nosso próximo episódio com mais 5 características ou aspectos da atenção relacionadas com o mundo VUCA.